Daniele. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês neste webinar promovido pela Marsh. Eu sou Paulo Mantovani, diretor de Power Utilities da Marsh Brasil. Nosso objetivo hoje é debater sobre os riscos e oportunidades do hidrogênio verde na América Latina. No final de 2020, início de 2021, vários países da América Latina utilizaram suas contribuições nacionalmente determinadas para 2030 e se comprometeram publicamente a atingir a neutralidade de carbono até 2050. Alguns países como Argentina, Brasil, Colômbia e Panamá, né, entraram nesse acordo. E para a América Latina, o hidrogênio verde pode ser um atalho para o desenvolvimento socioeconômico pós-pandemia. É uma chance de cumprir as metas estabelecidas pelos países no Acordo do Clima de Paris. Para abordar e discutir as estratégias do mercado com foco neste tema, estão conosco André Clark, General Manager da Siemens Energy Brasil, Marcos Nishimura, Head of Risks and Insurance Latinoamérica da ENGIE, Coen Lang, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da ENGIE, e Albert Scoffet, membro fundador da Associação Mexicana de Hidrogênio e Country Manager da Enagás, México. Passo a palavra ao André e aos próximos palestrantes para uma rápida apresentação, e depois eu voltarei com vocês aqui para dar início ao tema. Bom dia, André. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão tomando tempo de assistir mais uma live. É um privilégio ter a atenção de vocês e é um privilégio estar no mesmo painel de gente tão distintiva. Certamente melhor que eu para falar dessas tendências. Parabéns para a Marsh de colocar um tema tão importante num momento bastante singular. Eu vou, como primeiro, para quebrar o gelo aqui, e certamente dos mais incompetentes aqui desse painel, ressaltar um pouco da importância do posicionamento e dessa discussão que a Marsh está fazendo para todos nós. Essa questão de riscos e oportunidades. Brilhante a iniciativa, parabéns para a Marsh, excelente momento. Por que o momento é tão importante? Eu acho que são questões que a gente tem lidado todos os dias dentro da empresa e me compete aqui dividir um pouco do que nós estamos falando. Primeiro de tudo, quem abre o jornal hoje pode se surpreender e olhar e falar que tem fila em posto de combustível. Onde? No Brasil? Não, na Inglaterra. Olha que coisa interessante. Olha, se você abrir mais para frente no jornal, lá na parte internacional, vai ver que tem apagão. Onde? No Brasil? Não, na China. Onde mais? Na Califórnia. Opa, o que será que está acontecendo? Se abrir no jornal, na página de economia, vai ver lá, olha que coisa, os combustíveis, o petróleo e o gás estão batendo recorde de preço. O que está acontecendo? Uma volatilidade singular de preços, inclusive com o colapso de grandes provedores privados. Aonde? No Brasil? Não, na Inglaterra. E na Alemanha também. Olha que interessante. Então, é um momento bastante singular da humanidade, no que tange a questão de riscos e oportunidades na energia. O momento é singular. Segundo ponto, saindo do todo dia, do nosso cotidiano, que certamente nos afetam todos os dias. Nós estamos aí às vésperas da COP26. A COP26, para quem não acompanha o javanês do clima, né, a linguagem tão específica de mudanças climáticas, vai ser marcada não por uma grande discussão exclusiva sobre clima e sobre
os relatórios do IPCC e só as nossas missões de reduzir a nossa pegada de carbono. A COP26 será a criação da nova forma de transações comerciais entre países, do que a gente chama de Global Commerce, e de Global Investment. Definirá isso. Existe alguma coisa chamada diplomacia do clima, e que está aí, para todos verem. O presidente Biden, assim que eleito, a primeira coisa que ele fez foi uma mini cúpula do clima. A China, do outro lado, anuncia coisas muito importantes. Não vai fazer mais térmica a carvão fora da China. Muito importante, movimentos singulares. Mais do que isso, no mundo de quem mexe com seguros e certamente análise financeira, nasce uma questão muito importante, que é o Task Force de Climate Financial Disclosure, que é sobre o risco financeiro das empresas, seja ela banco, uma empresa ou assim por diante, exposto às mudanças climáticas. Isso tem a ver com esses pontos que eu acabei de falar. Por que isso é tão importante? Porque engendra a discussão de hoje. Por que nós estamos, certamente, na América Latina, acreditando que hidrogênio pode ter um futuro brilhante? Porque a matriz energética de grande parte da América Latina, certamente em grande parte do Brasil, é renovável, é hidroelétrica, o que mais cresce é solar e eólica, e a região é dos menores custos marginais de produção de energia renovável. Essa energia renovável tem o potencial de produzir hidrogênio e salvar o resto da humanidade na sua procura por um combustível da transição energética, que, em nossa hipótese, será o hidrogênio. Não é ainda, temos bastante desafios à frente, mas nos parece que o hidrogênio é o caminho dessa transição. Quanto tempo? Quais os riscos? O que tem que acontecer para dar certo? Eu acredito que esse painel é muito mais competente que eu para tentar responder. A gente vai por aí. Paulo, retorno a palavra para você. Um abração. André, fantástico os comentários, obrigado, acho que foi muito enriquecedor, acho que a gente tem bastante coisa para pensar aí para a nossa parte de perguntas e respostas aí. Muito obrigado pela contribuição. Eu vou fazer uma breve apresentação, só falando um pouquinho do que a gente está fazendo hoje, né, em relação a seguros, onde a gente está e o que a gente prevê um pouquinho aí para o futuro, né? Pode passar, Dani, a primeira lâmina. Aqui é só para dar uma ideia para vocês, né, de como a gente está enxergando e qual é o momento aqui do hidrogênio verde, né? Então a gente tem o green hydrogen, que seria o hidrogênio verde, o blue hydrogen e o gray hydrogen, né? Então a gente tem aqui a parte mineral, né, que também a gente consegue extrair hidrogênio, mas aqui nesse webinar, né, e é o que a gente está focando, é mais a parte de renovável, né? Então, o que seria essa cadeia, né? A gente tem, aqui como vocês podem ver no canto esquerdo da tela, né, a gente tem os aerogeradores ou as placas solares, a eletrólise, né, a geração do H2, que vai para os tanques de combustível e que aí podem ser transportados, seja por navio, seja por trem ou por caminhão, até o destino final. Então, é essa cadeia que a gente está enxergando e que o André muito bem colocou, que a gente entende que vai ter início aqui na América Latina, logicamente depois a gente entende também que o Blue e o Green Hydrogen também vão se desenvolver, que já tem, logicamente, um desenvolvimento,
mas a perspectiva aí para os próximos anos é de ter um desenvolvimento considerável aí, considerando até os pontos que o André muito bem colocou em relação à segurança energética, tá? Então, pode passar, Dani, aqui é só para dar uma visão para vocês o que acontece. A March hoje, ela para atender essa demanda, né, de green hydrogen ou de hidrogênio verde, ela focou um time global, onde a gente tem alguns hubs para atender esse tipo específico de negócio, né? Então, a gente trabalha gestão de riscos e seguros, né, para trazer uma segurança para essa operação, seja no risco em que seja transferível para seguro ou não, né? A gente faz um trabalho de entender o que realmente está acontecendo, né, em relação àquele projeto. A gente está fazendo treinamentos, né? Como é uma coisa nova aqui na região, a gente está fazendo treinamento com os nossos clientes e existentes e novos em relação a esse processo. E a gente tem uma forte ligação também com a Oliver Wyman, né? Sobre a modelagem do risco, né? Então, como integrar, né? Como fazer esse negócio gerar lucro, ser eficiente e ter uma entrega diferenciada, né? Então, os nossos colegas da nossa empresa, da Oliver Wyman, né, que é uma das empresas, um dos braços, né, da Marsh McLennan Companies, eles ajudam a gente a olhar, junto com os nossos clientes ou prospects, né, ajudam a gente a olhar e fazer uma dinâmica diferenciada em relação à modelagem do risco. Dentro da Marsh hoje nós temos a área de specialty, né, que é uma área focada no nosso caso aqui, onde a gente está tratando hoje, né, a parte de geração, transmissão, distribuição e renováveis, aonde a gente está trabalhando aí a parte de hidrogênio verde. Mas eu só coloquei esse slide para dizer o seguinte: a gente tem a especialidade, a gente é focado, e nesse momento de desenvolvimento, o nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a se desenvolverem em todos os sentidos, tá? Então, assim, a Marsh traz o conhecimento já que tem de outros lugares, né? Que a gente atua muito em hidrogênio verde na Europa e nos Estados Unidos, e a gente está apto aí a ajudar os nossos clientes e novos clientes aí no seu desenvolvimento perante essa nova empreitada, tá? Pode ir para o próximo slide. Então, o que a gente vê, né? Logicamente, a gente tem uma mudança aí de tecnologia, né? E isso, muitas vezes, é uma dificuldade para o mercado de seguros, né? Seguros e resseguros. Então, qual que é o nosso objetivo, né? Nessa nova mudança de tecnologia, ou seja, um equipamento protótipo, ou na integração entre as tecnologias, porque a gente está falando de eletrolisadores, gaseificadores. Então, assim, e parte de solar, ou às vezes a parte de eólica, tem todo a parte de transporte, então tem toda uma tecnologia para você poder colocar essa informação correta no mercado de seguros e resseguros. Então, e muitas vezes a gente tem equipamentos que são sendo, e isso vai ocorrer com muita frequência, né, daqui para frente, em virtude do avanço tecnológico e em virtude da própria competição assim entre os fornecedores de novas tecnologias. Então, essa integração com o mercado de seguros é onde a gente faz o nosso diferencial, onde a gente consegue trazer para o mercado de seguros todo o diferencial daquele equipamento, da segurança, e trazer para os nossos clientes as melhores oportunidades que estariam aí no mercado de seguro. Pode ir para a próxima lâmina. Aqui é só uma visão rápida para vocês, um projeto, né? Como seria um projeto, né? Como seria um projeto tomando como visão o CIP, né? Que é o Owner Control Insurance Program. É uma visão onde o owner controla toda a cadeia de riscos e seguros do projeto, né? Desde o início lá, onde a gente está falando pelo trânsito dos equipamentos,
passando, logicamente, pela construção, a fase de armazenamento, né, de teste, até chegar na fase operacional. Então, essa ideia de pacote, né, em relação a todos aqueles equipamentos que a gente viu naquela primeira lâmina, seja na geração de energia, seja no abastecimento ou na colocação do material em tanques, né? Tudo isso é integrado, né? Então, e existe uma série de detalhes aí que a gente consegue colocar isso em um pacote até o primeiro ano de operação para evitar gaps de cobertura. Então, mais ou menos seria isso a nossa visão e o nosso projeto para garantir que a fase de construção e a fase de operação passem por uma tranquilidade em relação à gestão de riscos. Pode ir para o próximo slide. Hoje a gente tem dois projetos, né? Um projeto de facility já colocado em Londres para projetos acima de 500 milhões. Então, aí a gente já tem uma capacidade integrada, né? Desenvolvendo vários itens, mas são para projetos acima de 500 milhões. Né? A minha visão aqui para a América Latina, a gente provavelmente vai ter um número maior de projetos abaixo de 500 milhões, que a gente vai falar na próxima lâmina, mas já existe um facility ou uma capacidade aprovada, né, para todo esse estudo que a gente realizou e apta a receber o projeto. Então, a gente tem 8 linhas de cobertura para proteção de balanço, bankability para lenders compliant structure, né, um foco grande na proteção de fluxo de receitas, mas esse já é um pacote, eu diria, né, já para um projeto de uma envergadura para acima de 500 milhões de dólares, né, que é o que a gente... Não sei se vai ser o foco da América Latina, provavelmente a gente vai ter, mas eu acho que aí a gente vai ter uma gama maior de projetos menores. Pode passar para a próxima lâmina. E aqui é mais ou menos, aqui são o que a gente enxerga aí para projetos de 500 até 500 milhões de dólares, né? Então a gente faz uma estrutura apropriada aí para os financiadores dos projetos, né? Logicamente com a nossa estrutura de engenharia, com os relatórios, e a gente faz uma combinação de várias apólices integradas que praticamente vai dar o mesmo final daquele projeto que é acima de 500 milhões, onde a gente vai fazer uma integração entre o transporte, entre a construção, a transição para o seguro operacional, lucro cessante, responsabilidade de terceiros, mas, logicamente, ele é um trabalho já não colocado como se fosse uma facility, né? Aqui a gente trabalha individual, mas, logicamente, conectando todas essas apólices. E a gente está atento também a essas tendências de mercado, né? Seguro cibernético e restrições a doenças transmissíveis, que também fazem parte desses pacotes, onde a gente tem que tomar cuidado, né, em relação às condições de mercado. Eu acho que é isso. Tem mais uma lâmina? Não, né? Acho que é isso, né, Dani? Isso. Então, agora eu vou passar para o Marcos Nishimura. Marcos, com você, obrigado. E a gente está a postos aí para falar com vocês aí na próxima sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Paulo. Bom dia, pessoal. Buenos días a los que hablan espanhol. Voy a hacer esto en portugués porque para aí um pouco pensar em los tradutores, não? Bom, pessoal, primeiro agradecer a Marsh pela essa iniciativa, agradecer pelo convite. Como o Paulo mencionou, eu sou o Head de Riscos e Seguros, né, da Indy na América Latina, então nós temos presença hoje no Brasil, no Chile, Argentina, Peru e México, tá? E também Colômbia. Estamos expandindo em todos esses países atualmente e expandindo buscando novas tecnologias, novas soluções, né?
Então, agradeço aí a iniciativa da Marsh, muito bom esse trabalho. É muito importante falar sobre o hidrogênio verde hoje, porque, né, vamos lá, com a famosa indústria 4.0, com toda essa necessidade de transformação energética que nós estamos passando, e a própria Engie está passando, como vocês devem saber, a Engie, por exemplo, já não investe mais em carvão, certo? Está fechando as últimas usinas a carvão. Então, nós temos buscado cada vez mais soluções. Aí vocês vão ver que meu amigo depois vai mostrar diferentes tipos de projetos, diferentes tipos de possibilidades de fazer um projeto de hidrogênio verde. Então, todos os setores precisam se adaptar a essa nova realidade. E, inclusive, a área de seguros. Então, a área de seguros tem hoje também o desafio de encontrar um ponto de equilíbrio para esses novos tipos de tecnologia, onde a relação custo, risco e oportunidade seja bem balanceada, tá? Porque nós estamos falando aí de algumas vezes de algo que ainda não foi testado, né? E o mercado de seguros não gosta muito disso, mas o mercado de seguros tem evoluído muito rápido para acompanhar essas necessidades aí do mercado de energia, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o projeto Wall-E, tá? Não é aquele desenho antigo lá onde está o Wall-E, é um projeto que está hoje em construção ou implementação lá no Chile. Então, esse é um projeto em parceria com a Walmart, tá? Ele foi o primeiro projeto, pelo menos do Chile, mas acredito que até mesmo da América Latina, primeiro projeto comercial de hidrogênio verde. Porque todos os outros que nós temos conhecimento foram subsidiados de alguma maneira por um governo, por universidades ou fundos, ou eram projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, esse não, esse foi 100% comercial e rentável para nós e para o cliente. Tá? Então, o que é essa solução que nós implementamos? Construir toda uma infraestrutura de hidrogênio verde e também prover células de combustível de hidrogênio para as empilhadeiras, né, os forklifts do centro de distribuição da Walmart. A Walmart já faz isso, tá? Em outros países, já está trabalhando nessa substituição das baterias, porque hoje eles utilizam baterias elétricas para esses equipamentos. Então, ela já tem trabalhado em outros países isso, fazer a substituição para o hidrogênio, porém, não o projeto do Chile foi o primeiro que eles utilizaram uma planta, uma infraestrutura de hidrogênio verde dentro das instalações deles, tá? Em outros países vem por caminhão, esse hidrogênio, enfim, tem toda uma logística e dentro dessa própria logística também existe aí danos ao meio ambiente de certa maneira. Então, não é tão carbono free assim. Ele foi um projeto, então, de 15 milhões de dólares, está bem longe dos 500 milhões da facility que o Paulo mostrou. Então, um projeto especialmente feito aí para esse centro de distribuição do Walmart. E também com um contrato de 15 anos, né, de fornecimento tanto das células como a operação e manutenção aí do centro da estrutura de hidrogênio. E por que ele é rentável, então? Hoje, a Walmart, nessas empilhadeiras que possuem bateria, ela leva em torno de 40 minutos para carregar essa bateria novamente. E é igual a nossa bateria de celular, de computador, quanto menos bateria tem, menos potência, o pior é o desempenho desse equipamento. Tá? Então, eles precisavam
desses 40 minutos e ainda ela ia diminuindo de força e velocidade ao longo do dia. Com essa solução, é possível trocar essa célula, né, de hidrogênio em 3 minutos. E enquanto existir hidrogênio nesse tanque, a máquina vai operar a sua capacidade de 100%, sem nenhuma perda de produtividade. Tá? Foi dessa maneira, então, que a Walmart fez os seus estudos, também apresentamos nossos pontos, e ela viu, ok, é um projeto rentável, vamos dar seguimento. Tá? Então, essa é um pouco a descrição aí do projeto. Dani, você pode passar, por favor? Aqui é a estrutura do projeto, tá? Com uma visão contratual. Eu trago aqui a visão contratual, a visão de quem é responsável por cada etapa. Então, é um contrato BOT, ou seja, a gente vai construir, operar, seremos os donos por um momento e vamos transferir esses ativos para o Walmart depois do término do contrato. Quando eu falo dos ativos, eu estou falando da estrutura de hidrogênio, certo? Porque as células, eles compram e são os responsáveis. A gente vai ver isso aí também logo mais. Então, esse projeto foi feito pela ENGIE. Temos, como eu mencionei, tanto o contrato de OEM como o contrato de construção. Contratamos EPCistas ou empresas para nos apoiar na construção aí desse projeto. A ENGIE também tem empresa para isso, então utilizamos aí algumas empresas da ENGIE. O Walmart, ele entra com fornecimento de água e eletricidade e com a própria área deles, né? A segurança da área, proteção, todas as políticas, né, de proteção dos ativos, isso tudo é responsabilidade do Walmart. Isso é importante depois também quando a gente for falar aí no próximo slide sobre, aí entrando um pouco mais a fundo em seguros, né? E já, como eu mencionei, a infraestrutura então de hidrogênio é de responsabilidade da ENGIE, tanto a construção, depois como operação e manutenção, e ela é formada aí por essas fases. O Kuhn depois ele vai explicar isso melhor, como funciona uma planta, e vai mostrar isso para vocês. Então, ali nos quadros finais, como eu mencionei, a ENGIE vai fazer esse retrofit, né? E depois o Walmart fica responsável por esses ativos das células combustível, certo? E faz a operação das empilhadeiras. Tá? Dani, pode passar, por favor? Agora aqui, então, pensando entrando já no mundo de seguros, como desenhamos essa estrutura para esse projeto, né? Para que esse projeto também fosse rentável, como eu mencionei, e tivesse a maioria dos riscos mitigados e transferidos para o mercado. Quem nos apoiou também lá no Chile foi a Marsh, foi o nosso broker para esse seguro. Tá? Então, o seguro consiste, então, numa fase de transporte, de importação de alguns equipamentos ou equipamentos nacionais também. Então, começa com um seguro de Marine Cargo, onde nós utilizamos um programa da própria ENGIE, mas cada cliente, né, pode desenhar isso aí da melhor maneira. Para nós foi melhor dessa maneira. Já a estrutura, então, a infraestrutura de hidrogênio, que nós colocamos uma policy de construção all risks, certo? Com a cobertura de ALOP e também uma policy de responsabilidade civil. Tá? A policy, então, a responsabilidade de contratar toda a policy de construção, incluir os EPCistas como segurados adicionais da nossa policy, ficou aí na obrigação da ENGIE, né? Responsabilidade da ENGIE na fase de operação. Importante aqui mencionar também o seguro de responsabilidade civil, tá?
é um ponto de atenção para as empresas que forem fazer isso, porque tem que levar em consideração que esses ativos estão instalados dentro da propriedade do cliente, certo? Então, a pólice tanto de construção como de responsabilidade civil tem que levar isso em consideração, porque muitas vezes a pólice excluem bens, baixo, custódia e controle, né? Não quero entrar muito no detalhe do seguro, mas é um ponto de atenção para vocês terem em consideração. Da mesma maneira, solicitamos alguns seguros para os nossos EPCistas, nossos contratados. Então, também a responsabilidade civil, seguro de vida e o seguro dos veículos que eles fossem transitar por ali. E eles eram segurados da nossa pólice, tá? Então, isso foi para a fase de construção. Pode passar, Dani? Agora, pensando na fase de operação, muda um pouco. E aqui eu estou falando da operação até a transferência, certo? Então, quando entrar em operação, também a infraestrutura de hidrogênio verde, ela vai passar para uma pólice de operação, de all risks operacional. Então, seremos também os responsáveis pela contratação desse seguro. E, além disso, temos que manter também a pólice de responsabilidade civil, né? Porque os riscos ainda estão lá, presentes. Já as células de combustível e as próprias empilhadeiras, isso fica a cargo ou responsabilidade do cliente. Não sabemos ou não sei quais são os seguros que a Walmart vai contratar. No contrato, a gente não os obrigou a contratar um seguro, não deixamos no contrato explícito quais seguros eles deveriam contratar, até porque o Walmart é uma empresa muito grande, então eles fazem a melhor gestão de riscos, né, deles. Nós não entramos tanto aí nessa área. Certo? Após a transferência do contrato, então, a Walmart vai ser responsável por todos os seguros, incluindo toda a infraestrutura, porque já não é mais um ativo end, né? Já deixa de ser um ativo end. Claro que a Walmart pode renovar o contrato, ou o cliente, né, pode renovar o contrato com as empresas, um contrato de operação e manutenção, e depois rediscutir aí essa estrutura de seguros, mas é assim que foi pensado para esse projeto. Pode passar, Dani, eu acho que era isso. Bom, agradeço aí, pessoal. Depois a gente vai ter sessão de perguntas e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Marcos, excelente, obrigado aí, acho que foi bem esclarecedor. Só um ponto, quando eu falei na minha apresentação, aqueles 500 milhões é uma linha de corte, tá? Então, a gente faz seguro acima dos 500 e de 0 até 500, tá? Ou, sei lá, de $1.000 até 500, não é que a gente não faça, é que existe um produto já, uma facility para acima de 500 milhões, mas existe a possibilidade também da gente fazer de 500 até o projeto pequeno, né, seja lá de 2.000, 3.000, 4, 5.000, 10.000 dólares, a gente também dá assistência sem problema algum, tá? Ok. Podemos prosseguir. Acho que é o Cohen agora, né? Bom dia, pessoal. Eu vou trocar para o espanhol. Entonces, por mi lado, voy a explicar un poco más sobre la cadena de valor del hidrógeno verde y también cuál es el rol que Engie va a jugar en ella y brevemente sobre algunos proyectos que estamos haciendo. Entonces, lo importante para comenzar es saber que el hidrógeno no es algo nuevo, es algo que ya existe. Principalmente hoy está siendo producido a base de combustibles fósiles, principalmente gas natural. Existe ya un 5% a base de la tecnología de electrólisis, que voy a explicar un poco luego. Donde se utiliza hoy día principalmente es en las refinerías para limpiar el combustible que conocemos como el diésel, la gasolina, y para hacer amonia,
que está principalmente siendo utilizado para fertilizante. Después hay otros procesos que utilizan, como el metanol, mismo, por ejemplo, en las industrias de comidas, la margarina que comemos algunos, también es producido gracias al hidrógeno. Entonces, tenemos principalmente 3 tipos de hidrógeno. Tenemos el hidrógeno gris, producido a base de los fósiles. El gran desafío ahí es que cada tonelada de hidrógeno producido se emite 11 toneladas de CO2, que es justamente lo que estamos intentando de combatir. Después hay tecnologías que están intentando de capturar ese CO2 para reducir la huella de carbón. Este es lo que llamamos Blue Hydrogen. La tecnología que nosotros como ENGIE promovemos es realmente la Green Hydrogen, que utilizaría la tecnología de electrólisis, donde vamos a aplicar una corriente eléctrica, vamos a tomar agua y ese agua lo vamos a quebrar en la molécula de hidrógeno y oxígeno. Principalmente vamos a capturar el hidrógeno para utilizar, y voy a explicar un poco luego. El oxígeno lo podríamos capturar y utilizar también, si no sería liberado en el aire. Una vez que tenemos este hidrógeno verde disponible, la verdad que las posibilidades que se abren son casi infinitas. O sea, realmente se podría empezar a desplazar el combustible fósil en todos los diferentes segmentos. Pero es una cadena bastante compleja porque tenemos que producir el hidrógeno, tenemos que transformarlo en algunos casos, ¿no?, a combustibles sintéticos, a amonía, luego hay que transportarlo y después hay que crear, algunos existen ya como las industrias químicas, pero en muchos casos hay que crear nuevas soluciones, sobre todo si hablamos del transporte. Ahí, por ejemplo, Marcos mostró este proyecto de Walmart con las grúas horquillas, pero hay mucho más aplicaciones de movilidad, barcos, mismo aviones, que podrían utilizar este hidrógeno verde o un combustible alternativa que utiliza el hidrógeno verde. Después hay varias soluciones de generación de calor, generación de electricidad, de potencia, que también pueden ser utilizadas. En el tema de la industria, quiero subrayar una, que es el acero. El acero es responsable por el 7% de las emisiones globales, principalmente porque usan carbón para capturar el oxígeno, un proceso que ahora se está estudiando cómo se podría hacer con el hidrógeno y solo generar vapor de agua como emisión. Entonces, realmente, del lado de ENGIE, nuestra misión es crear este nuevo mercado del hidrógeno verde, ser un catalizador entre nuestros clientes, proveedores de tecnologías y los gobiernos para promover esto. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cómo lograr esto? Claramente, la componente más importante aquí es la electricidad. Entonces, tenemos que empezar en países donde hay energía renovable disponible y a precios competitivos. Y Brasil claramente es uno de ellas. Y en la TAM tenemos también Argentina, Chile, varios países que tienen estos recursos disponibles. El segundo componente que necesitamos para poder comenzar es un off-taker, una industria que tiene un consumo de energía alto que podría potencialmente adoptar estas tecnologías del hidrógeno. Y ahí tenemos en mente industrias químicas, como hablamos antes, pero también la industria minera es muy importante en países como Brasil y Chile, y ellos con los equipos móviles que hablamos antes podrían empezar a adoptar el hidrógeno verde como un combustible nuevo. Una vez que logramos proyectos de gran escala en estos diferentes países, también vamos a llegar al nivel de precios que podría ser interesante para exportar hidrógeno verde o sus derivados a otros países. Y ahí podríamos pensar en exportar amonia, por ejemplo, de Brasil a Europa, a Estados Unidos, a otros países. Una vez también, si hemos creado estas soluciones, siempre la idea es hacerlo de tal manera que sea replicable
para que podamos copiar estos modelos de países como Brasil y reutilizarlo en otros lados. Entonces, de nuevo, es una cadena de valor bastante complejo. Por el lado de Engie estamos activos casi en todas las partes. Nuestro foco realmente es en la energía renovable y la producción del hidrógeno, también el almacenaje y la distribución. Después, por ahora, estamos activos también en las aplicaciones finales. Tenemos varios proyectos que voy a mencionar luego, pero después no es nuestra intención de ser un productor de camiones mineros o de ser un productor de metanol. Pero sí, la idea ahora, como esta es una industria que recién se está creando, que trabajemos de la mano, que hacemos un co-creation con nuestros clientes y con los technology providers. ¿Cuál es nuestra experiencia? Ya en Engie hace más de 25 años se está trabajando en hidrógeno, originalmente de un punto de vista de R&D, y tenemos las entidades de Crigen, Laborelec. Claramente somos un experto en temas de energías renovables, manejo de energía, lo cual va a ser muy clave para la producción de hidrógeno verde. Y después tenemos experiencia en hacer la ingeniería, hacer el diseño de estas plantas y sobre todo la implementación y la operación de estas plantas. Entonces realmente podemos hacer toda la cadena que se necesita para desarrollar este mercado. Ahora realmente es tiempo de activar. Ya se ha escuchado mucho hablar sobre este potencial del hidrógeno verde, pero necesitamos ver acciones y proyectos concretos a corto plazo. Entonces ahí Engie ya tiene 70 proyectos en el portafolio de desarrollo, 20 de ellas son mayores a 50 mega. La escala es importante para poder reducir los costos. Estamos activos en varios países, varias regiones, de vuelta principalmente donde hay recurso renovable disponible. Somos un equipo de 200 personas y lo más importante yo creo fue la meta anunciada a comienzo de este año, que tenemos que lograr 4 gigawatts en operación de plantas de hidrógeno verde para el 2030. Parece lejos, pero la verdad en 9 años nos queda poco tiempo para lograr eso, así que va a ser una meta interesante. Además de eso, también queremos apostar a la infraestructura relacionada al hidrógeno, en cantidad de líneas de transmisión. Queremos instalar 700 kilómetros. También queremos pensar en el hidrógeno como un almacenaje de energías renovables y también estamos claramente apostando a la movilidad de hidrógeno también. En términos concretos, acá en el mapa pueden ver algunos proyectos. Pueden ver que tenemos proyectos en amonia, por ejemplo, el proyecto Yuri, que estamos desarrollando con Yara en Australia. También tenemos un proyecto parecido en Chile con NAX. Tenemos 2 proyectos en minería. Uno es con Anglo American en Sudáfrica, donde se está transformando un camión minero, que son camiones que consumen cada uno 3.000 litros de diésel por día. Entonces, ese queremos transformar a hidrógeno, lo cual va a tener un impacto importante. Tenemos un proyecto similar con Mining Tree y otras empresas en Chile, donde también estamos promoviendo esta solución y lo vamos a testar a las condiciones mineras chilenas, que son a altas alturas, que tienen algunos desafíos específicos para la tecnología de las células combustible. Después tenemos proyectos de blending. Por ejemplo, tenemos el proyecto Hype Murray Valley en Australia. También tenemos Jupiter Mill, Grid, donde la idea es mezclar hidrógeno verde en los gasoductos de gas natural. Hasta cierto porcentaje esto puede ser implementado rápido y podría permitir crear una escala como un tipo kickstart para la economía del hidrógeno. Después tenemos varios proyectos de movilidad. La mayoría está hoy día en Europa, con trenes, con vehículos livianos. Y también tenemos proyectos en torno a refinerías con Total. Y tenemos un proyecto de metanol también en Holanda. Por ahora todavía no puedo anunciar ningún proyecto en Brasil. Puedo decir que estamos trabajando en varios proyectos relacionados con la minería,
y relacionado con el amonia y la exportación también. Hasta aquí por mi lado y felizmente respondo preguntas sobre los proyectos en el Q&A. Obrigado, Cohen. Vamos ao próximo palestrante, então, agora. Vamos lá, Alberto. Gracias. Buenos días. Y a nombre de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y de mí propio, les agradezco mucho esta oportunidad de hablar desde México de la visión y del potencial que hay para desarrollar la industria del hidrógeno verde. En efecto, la transición energética es un cambio estructural significativo en el que estamos todos inmersos. Es un cambio de paradigma, no es un tema nacional, es un tema global, regional, supranacional, diría yo. Y el reto de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, pues significa un cambio en el sistema energético que actualmente está dominado por los combustibles fósiles, y pasar a una combinación basada en gran medida en fuentes de energía limpias y renovables, ¿no? Por supuesto, maximizando las oportunidades disponibles a partir de lograr una mayor eficiencia energética y una mejor gestión de la demanda de la energía, ¿no? Dentro de esto, pues el hidrógeno, como ya lo había profetizado el señor Jules Verne en su novela La isla misteriosa, en fin, pues el hidrógeno es un vector energético limpio y seguro, que puede ser utilizado como combustible para generar energía o como materia prima en la industria, y que se ha venido utilizando desde tiempo atrás, que tiene pues la gran ventaja de que prácticamente no produce emisiones de gas efecto invernadero, ni tampoco dióxido de carbono, ¿no? Y eso pues es precisamente lo que se busca en esta transición energética. Ahora, el gran reto, y este tipo de foros van mucho en ese sentido, es el gran reto es lograr la cooperación de todas las partes interesadas para escalar el uso del hidrógeno de manera coordinada, que permite estimular inversiones en la fabricación de de la infraestructura y de los componentes que van a permitir la producción del hidrógeno de manera rentable, ¿no? Y lograr economías de escala suficientes para que esto realmente se pueda volver, pueda ser accesible a todos los mercados, ¿no? Hablando en particular de México, bueno, pues México tiene una gran ventaja, es decir, geográfica, está entre los principales países del mundo que ofrecen las mejores condiciones climatológicas, y actualmente cuenta ya con una plataforma aprovechable para poner en marcha todas estas, lo que hemos estado escuchando de parte de mis anteriores compañeros, ¿no? Infraestructura, producción, generación de hidrógeno. Tenemos oferta, tenemos energías renovables, y vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿No? Tenemos disponibilidad de energías limpias o renovables, es decir, viento, tenemos biogás a través de los vertederos, tenemos energía solar, tenemos energía hidráulica y tenemos energía geotérmica, que pueden ser perfectamente aprovechables para generar hidrógeno verde, ¿no? La información con la que se cuenta habla de un potencial de 2.593 gigawatts de energía renovable. Es decir, con eso, pues hombre, el potencial para aprovecharlas, en el caso particular del hidrógeno verde, resulta
resulta obvio. Pero además, en el caso de la energía solar y de la energía de viento, tenemos en México tan altos factores de planta, lo cual permiten considerar que se puede generar hidrógeno a precios bastante competitivos, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Demanda. Bueno, actualmente en México ya se consume hidrógeno, es decir, el hidrógeno efectivamente no es algo que sea nuevo, simplemente pues el hidrógeno que se consume es gris, ¿no? A través del reformado del gas natural. Y la intención sería empezar a convertir ese hidrógeno gris en hidrógeno verde, aprovechando lo que ya decíamos anteriormente, el potencial que hay de energías renovables y energías limpias, ¿no? Inclusive en México, hablando un poco más de energías limpias, pues tenemos energía nuclear también, es decir, es una oferta importante que permitiría atender pues, las necesidades de la industria del hierro y el acero, que tenemos una planta de producción cirúrgica importantes, tenemos petroquímica, tenemos refinería que ya están produciendo y consumiendo hidrógeno, decía yo gris, se puede hacer la conversión, hidrógeno verde, tenemos transporte marítimo, a convertirlos a hidrógeno, tenemos ciclos combinados para generación de energía eléctrica y ahí pues la mezcla del hidrógeno con el gas natural es algo que se está dando de manera muy exitosa también ya en Europa. Tenemos también un mercado potencial de exportación hacia los Estados Unidos y al norte importante con los tratados que tenemos de libre comercio. Tenemos industria minera que tienen un uso intensivo de energía de diésel en particular. Tenemos transporte de pasajeros en camiones, en transportes rápidos, que también es algo que se está ya viendo en el mercado de manera práctica, en los camiones o los buses de transporte de pasajeros con hidrógeno aprovechando utilizando celdas de combustibles. Y tenemos también transporte de carga. Transporte de carga, la mayoría del transporte en México es a través de carreteras y tenemos también ferrocarriles, ¿no? Por supuesto. La siguiente, por favor. Bueno, y con esto, pues también complementado, ya tenemos infraestructura aprovechable, tenemos gasoductos, aproximadamente alrededor de 16,000 kilómetros de gasoductos, tenemos cavernas salinas y pozos agotados de petróleo que pueden servir para el almacenamiento del hidrógeno. Ya mencionaba, tenemos una red ferroviaria importante, tenemos puertos marítimos y, por supuesto, carreteras, ¿no? Como infraestructura útil ya de origen para almacenar y transportar hidrógeno. La siguiente, por favor. Bueno, y junto con esto también tenemos desde hace ya muchos años en las universidades, en los centros de investigación y grupos tecnológicos especializados en investigación y desarrollo, hay muchos avances ya, inclusive en desarrollos ya de implementación de pruebas pilotos, prototipos, pilas de combustible, electrolizadores. Hay una oferta también de investigación, desarrollo y de innovación importante que puede ser muy, muy aprovechada, ¿no? La siguiente, por favor. Y también, complementando todo esto, ya existe un marco regulatorio que nos da un punto de partida, pues efectivamente para poder afinar y complementarlo con el tema ya particularmente de la producción y uso del hidrógeno. No partimos de cero, hay un avance ya importante también a ese nivel que es muy importante y que permite un buen marco regulatorio, dar certidumbre en el largo plazo para que las inversiones se den de manera adecuada, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y
En este contexto, bueno, pues la asociación justamente mexicana de hidrógeno, lo que persigue es impulsar el papel del hidrógeno como vector energético que acelera el proceso de la transición energética y pues nuestro compromiso a nivel de la Asociación Mexicana de Hidrógeno es proporcionar orientación para acelerar y expandir el despliegue de soluciones de hidrógeno y ser el que establezca el enlace entre por un lado, los responsables políticos, el sector privado, el sector público y en general a la sociedad. Uno de los objetivos de corto plazo que nos hemos impuesto pues es justamente la elaboración de una estrategia nacional de hidrógeno que está ya en elaboración. En América ya, en Latinoamérica hay muchos países, varios de los países con los que tengo relación ya tienen una estrategia nacional del hidrógeno. Estamos en esas vías y yo creo que en breve se podrá tener algo concreto que permita justamente establecer mejor y con más claras bases para desarrollar y fomentar la ejecución de estos proyectos y de oportunidades de negocio, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, dentro de esto, pues, ya lo decía Lao Tse, ¿no? Un viaje de 1000 kilómetros comienza con un primer paso y creo que ya ese primer paso ya lo dimos y en países de Latinoamérica pues ya van varios pasos dados, ¿no? Pero, en fin, estamos ya, creo, en el camino correcto. Desde nuestra visión, la mejor manera de comenzar ese viaje es que los gobiernos, la industria y las comunidades trabajen juntos, centrándose en la racionalización de la regulación, garantizar la seguridad, abrir los mercados internacionales y catalizar la inversión comercial. Decía yo del desarrollo necesario de la Estrategia Nacional del Hidrógeno, que permite esa transición energética suave. Y muy importante, promover, y en eso estamos ya también, lo que escuchábamos de ENGIE es interesantísimo. ENGIE es parte de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, de hecho, lo mismo que Marsh. Estamos promoviendo el desarrollo de proyectos piloto, ensayos, demostraciones para probar modelos de negocio y la cadena de suministro necesaria para producir y distribuir hidrógeno limpio, aumentando la demanda interna del hidrógeno, como el uso de hidrógeno verde en lugar del gris en los procesos petroquímicos actuales. Ya se usa el hidrógeno, hay que hacer el cambio del gris al verde. En los sistemas de transporte rápido estamos también trabajando, impulsando algunos proyectos de movilidad en las principales ciudades de México, aprovechando o utilizando celdas de combustible. Y en el transporte de mercancías, que es un volumen brutal, lo que es México y es un potencial también enorme, estamos también trabajando en esa dirección. Y otra de los temas que vemos de corto plazo es el blending, el mezclar el hidrógeno en redes de gas natural para utilizarlo también en la generación de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad está estudiando posibilidades, ya está avanzando en esa dirección. Se están llevando a cabo algunas gestiones, eventualmente pronto se lanzará un primer proyecto de blending y esto va a acelerar mucho este proceso del aprovechamiento del hidrógeno. Y muy importante también, y se tiene que hacer desde un principio, invertir en capital humano, mejorar las habilidades de la fuerza laboral. La especialización es un tema que es importante en esta nueva tendencia. Y pues en ese sentido pues se requiere establecer programas de capacitación específicos, ¿no? Y finalmente pues apoyar las iniciativas de innovación, desarrollo e investigación, las startups. Hay un impulso fuerte a todas las startups
y pues promoviendo la cultura de innovación y emprendimiento para acelerar a proyectos para generar nuevos negocios, ¿no? Esto quise dar una visión pues hombre, un poco a 10.000, a lo mejor a 10.000 kilómetros de altura, una visión general de lo que tiene y ofrece México, pero siempre insisto yo mucho en que esto tiene que ser un esfuerzo de todos. Esto no es un tema que se pueda quedar a nivel de un país. El aire que yo respiro es el mismo que respiran todos los que estamos en esta sesión y los que no están también. Entonces, la cooperación de todas las partes interesadas, ya lo mencionaba, y a nivel internacional es fundamental justamente para generar pues, las economías de escala que se requieren para que el hidrógeno se vuelva efectivamente se vuelva competitivo y permita contribuir al combate al cambio climático y a la descarbonización. No es panacea, no va a sustituir totalmente, ni mucho menos los combustibles fósiles en muy buen rato, pero definitivamente su impacto en la mejoría del medio ambiente va a ser notable y relevante, ¿no? Y en eso estamos. Y desde la Asociación Mexicana de Hidrógeno lo que estamos intentando es justamente establecer esa red de alianzas, networking, para poder intercambiar experiencias y sumarnos en este esfuerzo, insisto, regional, en el caso de Latinoamérica, pero más allá global, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y estamos atentos a cualquier pregunta. Gracias. Excelente, Alberto. Obrigado aí por toda a tua explanação. Agora vamos para a parte de perguntas e respostas, né? Já temos algumas aí. Daniele, você quer colocar as perguntas? Alô? Posso sim. Temos aqui uma primeira pergunta. Vocês já possuem projetos para a produção do hidrogênio verde offshore? Da Bruna Lopes. Por nosso lado, em ENGIE, a resposta seria não. Mas se o Tractebel, que é nosso braço de engenharia, eles sim fazer um estudo de factibilidade para combinar plantas de eólica offshore com uma planta de hidrogênio offshore de um tamanho, eu acho, 400 megawatts, aproximadamente. Eu acho que sim, tem muito potencial, mas ainda é mais a largo prazo. Só complementando, Cohen, já vi projetos, né? São projetos grandes, mas ainda mais para frente, tá? Mas sim, existem projetos já combinando, e projetos também com uma funcionalidade total, né? Ou seja, focado na produção de hidrogênio verde, não só com PPA para geração de energia, é projeto mesmo de eólica 100% para hidrogênio verde. É uma tendência, aí, como o Cohen falou, também acredito nisso, a gente vai ter isso nos próximos anos, com certeza. A gente tem isso já em andamento. A Siemens Gamesa e a Siemens Energy se juntaram e com foco estratégico na geração de hidrogênio verde offshore. Já tem projeto piloto em andamento, a gente já faz mais de 2 anos. Não é uma tecnologia nova, mas a gente acredita que, dado o interesse dos clientes, isso decole, começando ali no Mar do Norte e algumas outras geografias. Está vindo forte. Ótimo. Temos mais uma pergunta, e essa é para o Marcos. Marcos, foi difícil encontrar seguradoras para esse projeto? Acredito que seja o do projeto Wally, né, que você comentou, do Maicon. Obrigada.
Bom, no início, quando a gente partiu com esse projeto, conversou com a gente lá no Chile sobre o projeto, aquele feeling, né, de que seria algo complicado de colocar, né, por se tratar de uma tecnologia que o mercado não está tão acostumado ainda. Não foi tão difícil, tá? Mas pelo tamanho do projeto, certo? Então, o que a gente falou aí de um projeto de 15 milhões de dólares, né? Foi e não foi difícil por esse valor. Eu vou explicar as duas diferenças, né? Então, como o valor era baixo, muitas seguradoras tinham capacidade disponível para entrar nesse projeto, certo? O ponto negativo de ser um investimento baixo é que as seguradoras cobravam um prêmio mínimo muito alto. Então, a taxa do seguro acabava ficando alta, tá? Em relação a outros tipos de projetos que nós temos. Mas conseguimos, sim, uma boa colocação desse seguro, através de uma seguradora lá com capacidade local, e o prêmio ficou bem interessante, sim. Então, sim, foi um pouco desafiador, mais pelo tamanho do projeto e o custo dessa capacidade do que pelo projeto em si, tá? Então, perfeito. Só complementando, isso agora, num futuro próximo, a gente entende que vai ficar mais fácil pelo fato de terem, né, logicamente, está entrando mais projetos. Assim como o Marcos comentou, né, a parte de carvão, eles estão deixando, e isso é uma dificuldade hoje para o mercado de seguro, essa parte de hidrogênio verde, por outro lado, vai ser uma parte muito bem vista, né, por toda a característica que ela oferece para a comunidade em geral. Então, assim, num futuro próximo, a gente vai ver uma facilidade, uma aceitação do mercado mais diferenciada para essa linha, conforme o tempo for passando. Assim como o Marcos falou, uma coisa nova ainda, mas a gente entende que com o passar do tempo isso vai ser mais conhecido e vai ter uma aceitação muito boa do mercado. Perfeito. Temos mais uma pergunta. O Ministério da Energia do Brasil tem um plano de crescimento para o futuro do hidrogênio verde? No Chile, existem metas como ser o produtor mais barato de hidrogênio verde em 2030 e em 2050 igualar o que o mercado de cobre é no país hoje, que tem um mercado de 33 bilhões. Como que a gente, enfim... Olha, a resposta é sim. O Ministério de Minas e Energia lançou esse ano a Política Nacional de Hidrogênio. Está muito interessante. Está no Conselho Nacional Superior de Energia para discussão. Está nesse momento em consulta pública. Merece a atenção de todos os interessados. O Brasil tem escala fundamentalmente maior e mais relevante que o Chile. O Chile saiu na frente, foi ótimo. Mas o Brasil é produtor de custo marginal muito inferior a muitos países. E não é a gente que está dizendo, é a Bloomberg. Então, assim, o problema é que o Brasil tem muita opção e também tem a coisa do hidrogênio azul que tem sido debatida. Mas a Política Nacional do Hidrogênio está lançada, ela é consistente, vários países já engajaram com o Brasil, UK, certamente a Alemanha, é tema das discussões bilaterais. O Brasil começa a usar isso na sua diplomacia. Começou esse ano, está novidade e vai ficar forte. Só complementando, também compartilho da ideia do André, acho que assim como para o seguro é novo, né, uma coisa nova, mas eu não tenho dúvida que nos próximos anos a gente vai ter um desenvolvimento aí considerável e podendo usar isso de várias maneiras, né, principalmente nessas relações governamentais, né, porque pelo tamanho do Brasil e a possibilidade que ele tem de oferecer em relação à capacidade de oferta, né? Então, acho que sim, acho que é uma coisa que
E eu acho que isso, no fim, a gente vai ter, logicamente, em escalas diferentes, mas a gente vai ter a mesma proporção para a América Latina, assim como o Alberto também comentou em relação às oportunidades lá no México, né, que são oportunidades excelentes. A gente vai ter também um desenvolvimento considerável aqui na região. Ótimo. A gente está com o tempo um pouco apertado, então nós vamos fazer mais 2 perguntas, responder mais 2 perguntas aqui, e as demais que estão no nosso Q&A a gente responde por e-mail para vocês depois, tá bom? Então, mais uma pergunta, essa foi feita diretamente para o Cohen. Cohen, você planeja adaptar a rede de dutos existentes para transportar hidrogênio ou você acha que será mais provável construir novos dutos para transporte? Nesse segundo caso, quando você acha que essas obras poderão começar? Boa pergunta. Já existem, né? Já existem gasoductos específicos para hidrogênio em várias partes, em Europa, em Estados Unidos. Eu acho que, primeiro, por exemplo, aqui no Brasil, a ideia seria mixar hidrogênio até um certo porcentagem. E esse porcentagem nós estamos fazendo diferentes projetos para determinar se é 5%, 10%, etc. E logo isso tem que ser regularizado. Isso vai ser o maior desafio, tanto aqui no Brasil que em outros países. Mas a ideia seria isso, utilizar gasodutos existentes, mixar, e a partir do momento onde vamos mixar a porcentagens maiores, aí vamos ter que evaluar se temos que fazer um retrofit desse gasoduto para permitir uma porcentagem maior, ou se faz sentido fazer um gasoduto dedicado. E em tema de prazos, bom, o projeto que temos lá na Austrália, que é um projeto de blending, a ideia é que esse seja implementado até 2025. Então, gasodutos dedicados, eu acho que vai ser depois de 2025, não vai ser antes, não? Perfeito. Vamos fazer mais uma pergunta, depois nós encerramos, e as demais a gente responde por e-mail, tá bom? Mais uma pergunta. Bom dia, sou Pedro Vanini, biólogo e especialista em sustentabilidade. Hoje, qual o valor do quilo do hidrogênio verde? É possível estimar quando que o valor ficará viável como alternativa aos combustíveis tradicionais? Talvez eu possa dar uma primeira visão. Então, o valor vai depender muito da escala da planta. Pode variar entre $10 de quilograma até $5 de quilograma, mais ou menos hoje. Claramente também depende do custo de energia elétrica. Para chegar a preços competitivos, para poder competir com esses combustíveis tradicionais, vamos precisar $30 megawatt-hora, mesmo $20 megawatt-hora, para poder chegar. Porque você pode fazer o cálculo, não? Você precisa 50, 55 kWh por cada 1 quilograma de hidrogênio. Olha, e aqui no Brasil, completando o que o Cohen fala, nós já temos energia renovável abaixo de $30 o megawatt. Então, olha, respondendo a tua pergunta, hoje, pau a pau, para competir contra uma aplicação de gás, tem que cair pela metade ainda. Esse é o que os nossos modelos têm colocado. Mas é só pela metade. Lá na Europa, tem que cair 10 vezes. Aqui no Brasil só tem que cair metade. Então, essa é a situação atual. Pedro, né, que é o biólogo aí. Isso, mas está chegando lá, Pedro. Ok, bom, acho que vamos encerrar, acho que foi excelente. Queria agradecer ao Marcos, ao Cohen, ao Alberto, ao André. Obrigado, foi assim, para mim foi fantástico. Acho que eu aprendi uma série de coisas
novas aqui, espero que todo mundo tenha aproveitado e obrigado. Acho que vamos ver se no futuro mais próximo aí a gente consegue se reunir novamente para conversar um pouco mais sobre hidrogênio verde. Acho que é isso, Dani. Obrigado a todos e nos vemos. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Adiós, adiós.